Ele vai ter que sair mais cedo, não é isso? Tem um assuntozinho no Senado, da República, que está sendo tratado no Senado. Obrigado. Bom dia a todos. Nesse papel de debatedor, eu queria fazer uma reflexão sobre exatamente essa questão do uso das novas tecnologias, né, das mídias, da convergência das mídias no setor educação. O setor da educação brasileira é assim, a última fronteira de modernização tecnológica, a gente sabe disso, né? O setor de saúde, todos os setores da economia foram informatizados, né? Todas as repartições públicas, se a gente observa isso desde a década de 80, já começou a informatização com a microinformática, com as redes. Todos os profissionais hoje em dia trabalham por e-mail, participam de uma rede. Isso é inquestionável. E a gente percebe que isso não acontece na educação. Isso é fato. A Unesco ela tem acompanhado o trabalho de todas as inovações em educação que o Brasil desenvolveu de 10 anos para cá. A Unesco foi convidada a opinar, a participar, a dar sugestões. Então a gente conhece bem o que foi feito e conhece bem os desafios aqui tratados, né? Sabemos, por exemplo, né, que os municípios eles têm um protagonismo nesse tema pelo tamanho das redes, pela proximidade da escola. E a gente percebe que existe uma confusão muito grande em relação às tecnologias que devem ser utilizadas e os problemas específicos, né? Recentemente a gente estava conversando lá no CGI, no Comitê de Gestão da Internet, que desenvolve aquela pesquisa de TIC Educação. Quem trabalha com esse assunto sabe direitinho que é um instrumento maravilhoso para o Brasil. Nem todos os países têm esse tipo de pesquisa e a gente realmente, com o CGI, a gente consegue trabalhar esses temas. E nós fomos chamados até justamente para fazer uma reestruturação da pesquisa TIC Educação, porque ela não está mais dando as respostas que as redes e que o setor de educação precisa. Então a gente percebe, né, isso foi uma coisa que a gente conversou muito lá e ao mesmo tempo nesse debate, percebe classificamos em 3 grupos de tecnologias e de ações, não só tecnologias como ações, como aproximações do setor educacional que precisam ser trabalhados com óticas específicas. A primeira delas é todo o desenvolvimento do uso das novas tecnologias para a gestão escolar e a gestão da administração das secretarias de educação. A gente percebe que existem desníveis imensos de secretarias por secretarias com relação ao uso de novas tecnologias para a gestão do setor educacional. Ou seja, existem redes de educação cujos professores não têm e-mail, não existe provedor de e-mail, não existem sistemas informatizados que possam receber os diários do professor. Então, assim, toda uma série de desenvolvimentos tecnológicos são necessários para o fazer da educação, que diz respeito à gestão da escola e à gestão da secretaria, que não acontece. Esse é o ponto. São softwares específicos, são equipamentos específicos, redes específicas que inexistem. O segundo grupo de tecnologias que a gente percebe que há um grande questionamento são as tecnologias que a gente falou muito aqui, a doutora Maria Helena tocou nesse assunto, que são as tecnologias que estão relacionadas no processo de ensino-aprendizagem. E aí, nesse ponto, existe muita discussão e muito pouco consenso, por conta de várias dificuldades que o Brasil tem. As questões do currículo, as questões do livro, as questões filosóficas relacionadas a isso, porque existem academias, faculdades de educação que não entendem qual é o espaço que a tecnologia deve ter
dentro do processo de ensino-aprendizagem. Aí também tem todo o processo da atualização do professor, do tempo do professor, as especificações, inclusive, da estrutura física da escola, de ter ou não computador dentro de sala de aula. Toda essa discussão que vocês estão carecas de saber, se tem laboratório, se o equipamento vai para a sala de aula, o tempo de aula para utilizar a tecnologia e como utilizar as novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, a gente entende que é a área mais complexa e que exige debate, claro, porque não há consenso. Não há consenso dentre os próprios pedagogos e as próprias redes. E que disciplinas, por exemplo, uma discussão grande é que disciplinas recebem melhor a tecnologia? Matemática, história. Então, tudo isso é esse segundo grupo de avanços de modernização que precisa ser discutido. E o terceiro grupo que a gente classifica são aqueles relacionados ao ensino à distância. Por quê? Porque todos os professores, ou eles poderão ser chamados a ser tutores, ou seja, ter uma atitude ativa dentro de um ambiente de educação à distância, cujos softwares, desenvolvimentos, são completamente distintos daqueles que estão dentro da escola, no processo de ensino-aprendizagem, e podem e são chamados o tempo inteiro, todos os programas que o MEC tem desenvolvido, de formação de professores à distância. Então, esse conjunto de tecnologias associadas ao ensino à distância é o terceiro nível de tecnologia que precisa ser desenvolvido. Esses três grupos, a gente percebe que existe um desnível muito grande. E a gente faz um apelo, sobretudo, a Unesco faz um apelo, sobretudo, do primeiro grupo de gestão. Porque a gente percebe que se o professor, aquele que não vivenciou o que todos os setores da economia brasileira viveram, da década de 80 para cá, começando a parar de usar a máquina de escrever, para usar um computador micro, a utilizar redes locais e depois utilizar a internet, todo esse caminho que aconteceu na vida profissional de muitos setores da economia brasileira, esse caminho não aconteceu dentro da escola, e nem da Secretaria de Educação. Então, a prestação de contas do professor, por meio de mecanismos eletrônicos, por meio de sistemas bem estruturados que facilitem a vida dele, é um ótimo caminho. Isso serve muito mais do que 1.000 capacitações que forneçam para o professor formas eletrônicas, formas midiáticas de melhorar a sua prática. Porque ele não vai avançar. Porque ele não está acostumado a usar o meio, a participar, a saber que ele faz parte de uma rede. Estou falando de um provedor de e-mails da Secretaria. E não ser provedor de e-mails Google, como está acontecendo em alguns estados brasileiros. Que é um absurdo. Você ter uma rede inteira como provedor de e-mails Google. Isso é complicado. Isso está acontecendo por quê? Porque o Estado não está cuidando dessa parte. Entende? Então, assim, é um trabalho focado na facilitação da vida do professor naqueles processos que ele necessita, em termos de prestação de contas do seu fazer, do seu labor, junto à direção e junto às secretarias. Então, dito isso, aqui o meu papel não é de panelista, mas de debatedor, estou trazendo essa provocação, falar desses três approaches, três dimensões, que muitas vezes se confundem. Uma coisa é o que o professor precisa fazer de prestação de contas para com o diretor dele, para com a secretaria. Outra coisa é o que ele precisa ter de conhecimento e uso de tecnologias dentro do processo de ensino-aprendizagem. São softwares, são aproximações e uso de tecnologia completamente distintos. Então, acontece de escolas em Uberlândia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em Uberlândia, onde o professor é chamado a utilizar ferramentas, bases de conteúdo educacional
em sala de aula, mas na hora de fazer a prestação de contas para a escola no final do ano, da grade de notas, ele tem que fazer a lápis no papel e entregar para o seu diretor. Isso é uma coisa que não há para o professor e para as redes, é algo que não cabe. Entende? Como é que você pode pedir para o professor para ele modernizar a sua prática se ele tem que entregar as notas a lápis para alguém que vai errar e que depois ele vai ter que corrigir? Entende? São coisas desse tipo. Como é que você pode pedir para um professor participar de um ensino à distância se ele não tem acesso ao computador? Isso eu vi a reclamação de N professores. Ele é chamado para fazer um curso à distância e ele não sabe ligar o computador. Isso existe no Brasil. Por quê? Porque ele não lida com isso. A escola dele não tem computador, a Secretaria de Educação também não, e por aí vai. Então, esse olhar de aproximação, de uso de tecnologia nessas esferas, administração, processo de ensino-aprendizagem, ensino à distância, isso tem que ser melhor trabalhado pelas infraestruturas e pelas estruturas. Na fala aqui da professora Maria Helena, a gente percebe isso. O município de Piraí, a gente percebe que houve, a fala do Dr. Franco tratou da questão da infraestrutura. Ele deixou claro, é claro, por trás de tudo tem que ter uma infraestrutura que conecte tudo isso, que tenha rede. Mas essa experiência de Piraí é realmente excepcional, não é o que acontece na maior parte do Brasil. Né? E o ideal seria, pegando as palavras do Dr. Renato, é termos plataformas de educação por Secretaria de Educação. Que a sociedade pudesse ter uma plataforma da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, todas as informações por aluno, histórico, ali, dado, para que ninguém tivesse que seguir a Secretaria para pegar o histórico escolar. Porque isso é a história do aluno que está dentro da rede. Entende? É isso que a gente espera. Né? As plataformas de participação social, muito bem apresentadas aqui, elas são avançadas. E a gente gostaria de ter essas plataformas para cada Secretaria Municipal de Educação. O portal da Secretaria Municipal do município X, onde tivesse tudo lá, onde o professor pudesse acessar, pudesse ter o seu provedor de e-mail. É esse tipo de olhar e esse tipo de lógica de modernização do setor educacional é que a Unesco tem dado orientações no sentido da gente ter, de fato, uma gestão da informação e do conhecimento da educação no Brasil. É isso. Muito obrigado.